Hola a todos, buenas tardes. Gracias por vuestra atención. Soy Paulo Mergulhão, soy intensivista en Porto y voy a intentar de hablar despacito, pero en português. Obrigado à Octafarma por este convite e vamos então tentar rever um pouco aquilo que é o papel da terapêutica com plasma em medicina intensiva e depois um bocadinho as potenciais vantagens destas novas gerações de plasma tratado com solvente detergente. Ora, muito bem, as indicações para a utilização de plasma na medicina intensiva são bem conhecidas de todos, se bem que em muitos casos são baseadas em evidência de baixo grau. Na realidade, a área onde ela provavelmente está mais bem estudada é naquela do trauma grave. E nós, no contexto do trauma grave, sabemos já desde há muito tempo que este conceito da Damage Control Resuscitation tem vindo a contribuir para diminuir de forma significativa a mortalidade associada ao trauma. Como sabem, isto começou como Damage Control Surgery, mas à medida que o conceito foi progredindo e desenvolvendo, a verdade é que começamos a perceber que a necessidade de controlar e tratar a coagulopatia destes doentes era premente e também contribuía para reduzir a mortalidade. E, na verdade, o conceito foi evoluindo para este conceito atual de Damage Control Resuscitation, onde se pretende não só restaurar o volume plasmático, mas também corrigir o mais rapidamente possível a coagulopatia destes doentes. Isto está atualmente bem estudado e tem sido transcrito para diversas linhas orientadoras, como seja esta do Exército Americano, e nós cada vez mais percebemos que provavelmente a utilização de produtos plasmáticos em proporção que seja próxima daquilo que é o sangue total, nomeadamente uma unidade de sangue, uma unidade de plaquetas e uma unidade de plasma, como foi mostrado neste estudo próprio, é provavelmente a melhor estratégia. Se repararem neste estudo randomizado, a utilização deste tipo de proporções, 1 para 1 para 1, associa-se a uma tendência não significativa de redução da mortalidade aos 30 dias, mas na realidade quando olhamos para a proporção de doentes que morreu por exsanguinação nas primeiras 24 horas, aí há uma vantagem que é significativa a favor da utilização deste tipo de estratégias. Em termos de timing da terapêutica com plasma, isso também tem sido estudado recentemente, e este estudo PAMPER mostra que no contexto de trauma grave, em doentes com risco elevado de entrarem em choque hemorrágico, a utilização precoce de plasma, nomeadamente na fase pré-hospitalar, também se associa a uma redução significativa da mortalidade associada, e isto parece vir no contexto de melhores parâmetros de coagulopatia no momento da chegada destes doentes ao hospital. Na discussão deste artigo, os próprios autores tentam salientar os potenciais mecanismos para esta diminuição da mortalidade e logo começam a salientar que realmente o potencial papel do plasma como protetor do endotélio pode ser um dos mecanismos que permitam explicar esta melhoria da sobrevida. Na realidade, nós começamos a perceber nos últimos anos que o endotélio tem um papel fundamental naquelas manifestações fisiopatológicas que nós estamos habituados a ver em muitas formas de doença crítica e que parecem realmente ter um mecanismo fisiopatológico comum, provavelmente decorrente da exposição a doses elevadas de aminas vasopressoras, sejam endógenas ou sejam exógenas, e que está demonstrado serem capazes de lesar o endotélio. Ora, o endotélio é um regulador fundamental daquilo que é a permeabilidade capilar e o reconhecimento deste papel tem-nos permitido perceber melhor a dinâmica da administração de fluidos, nomeadamente, por exemplo, perceber porque é que a administração de coloides não resulta nos valores previstos pela equação de Starling, mas se nós corrigirmos a equação de Starling com base nesta nova percepção do papel do endotélio, já fica mais fácil de prever de forma adequada aquilo que é o efeito dos coloides. E, portanto, o endotélio não há dúvida que é um regulador fundamental da permeabilidade capilar e o glicocálice é um componente fundamental deste mesmo endotélio.
O glicocálice é uma estrutura muito complexa de proteínas membranares e transmembranares com várias macromoléculas aderentes. Não queria perder muito tempo a discutir a estrutura do glicocálice. Este slide é só para vos salientar que há várias destas moléculas, nomeadamente, por exemplo, o sintecano, que podem ser doseadas no plasma e servir-nos como marcadores de lesão do endotélio. E nós já vamos ver a relevância disso. Em vários modelos animais de choque hemorrágico, nós começamos a perceber que realmente o plasma pode servir para atenuar a lesão do endotélio que nós sabemos que surge no choque hemorrágico. Tem aqui vários exemplos dessa potencialidade do plasma. Na verdade, quando nós tentamos passar daquilo que são estudos animais para a aplicação na prática clínica, é fundamental pensar nos efeitos laterais da terapêutica e, portanto, é muito importante pensarmos naquilo que são os riscos associados à terapêutica com plasma. Há várias potenciais reações adversas à transfusão dos diferentes produtos sanguíneos. A gravidade destas pode ser muito variável, mas em casos mais graves, como seja, por exemplo, o trali ou o choque anafilático, estas reações podem mesmo ser fatais. Se olharmos para os estudos de trauma que eu vos referi anteriormente, percebemos rapidamente que as reações adversas, apesar de não muito frequentes, são na grande maior parte dos casos reações de tipo alérgico ou anafilático, mas, e principalmente no estudo próprio, isto vem melhor destacado, eu penso que não nos devemos centrar apenas nas reações alérgicas e devemos também pensar naquilo que é a lesão induzida pelo próprio volume da terapêutica administrada. E lesões como lesão renal aguda, síndromes de compartimento abdominal, insuficiência respiratória aguda, nós sabemos que são síndromes que dependem muito da administração maciça de fluidos de ressuscitação na fase inicial. E, portanto, a capacidade de ressuscitar os doentes com menores volumes também pode ser relevante. Em termos especificamente do octaplase, em termos de segurança, é de certa forma pacificador dizer que em quase 30 anos de utilização e em mais de 30 países que mantêm registros de segurança, nunca houve nenhuma revogação da autorização de utilização que decorresse de problemas de segurança com o octaplase. E, portanto, isto dá-nos alguma tranquilidade em termos da segurança deste novo produto. E este novo produto, na realidade, já tem duas gerações. Okay? A primeira geração do octaplase surgiu no início da década de 90. Na realidade, ainda está em utilização em alguns países na Europa. E a inovação era realmente o tratamento com solvente detergente, neste caso por cerca de 4 horas, que permitia obter um produto equivalente em termos de eficácia, mas potencialmente mais seguro. A equivalência foi demonstrada em diversos conceitos, foi demonstrada, por exemplo, em cirurgia cardíaca, foi demonstrada em cirurgia de transplante hepático em doentes com cirrose, mas houve sempre algum receio em termos de alguns desequilíbrios de alguns dos componentes do plasma, nomeadamente déficits de proteína S, ou de antiplasmina. E isto podia associar-se a um risco, teoricamente, pelo menos, a um risco aumentado, quer de fenómenos trombóticos, quer de hiperfibrinólise, por exemplo, no contexto do transplante hepático. E foi um bocado este risco, ou esta percepção de risco, associada ao susto com as doenças periónicas, que entretanto também começaram a ganhar relevância, que levou ao desenvolvimento da segunda versão do octaplase, aquilo que se chama octaplase LG. Este está disponível desde os finais da primeira década de 2000 e em comparação com a primeira versão, o que se fez de diferente foi adicionar um passo de filtração que permite a remoção das proteínas periónicas e, portanto, reduz o risco de transmissão deste tipo de doenças e reduzir também significativamente o tempo de exposição ao solvente detergente, o que contribui para aumentar a concentração das tais proteínas que eram deficitárias eventualmente na primeira versão do produto. Os diferentes passos da preparação deste produto de sangue passam primeiro pela conjugação,
de um volume muito grande de plasma. Reparem, isto são cerca de 1000 doações, que resultam em mais ou menos 380 litros de plasma, e depois diversos passos. Isto começa por um primeiro passo de imunoneutralização que permite a remoção de vírus não encapsulados. Depois há uma primeira filtração, reparem, com valores de cerca de 1 micra, que permite a remoção de células, e claro está, não só células intactas como de detritos celulares e qualquer patogénio intracelular que esteja presente, e isto resulta num produto que é claramente mais seguro em termos de reações alérgicas. Depois vem o tratamento de solvente detergente, que permite inativar os vírus encapsulados, nomeadamente aquilo que está muito na berra, os coronavírus. Um quarto passo de cromatografia por afinidade, que permite remover as tais proteínas priónicas, e por fim uma última filtração na ordem de 0,2 micra, que garante a remoção de quaisquer bactérias ou parasitas que possam ainda sobrar depois das outras filtrações. E, portanto, no fim ficamos com um produto potencialmente bastante mais seguro. E é importante rever alguma da evidência que nós temos atualmente sobre se essa segurança é meramente teórica ou se verifica na prática clínica. Uma das reações que nos preocupa mais neste contexto realmente é a lesão pulmonar aguda associada às transfusões. E reparem neste trabalho de Friesland já de 2007, do Intensive Care Medicine, em que as reações de transfusões, a lesão pulmonar aguda associada às transfusões com plasma, acontece sem dúvida, mas quando nós vamos analisar por produto, reparem que aquelas reportadas foram quase exclusivamente associadas à utilização de plasma fresco congelado e não houve até este momento episódios de trali associados à utilização de plasma tratado com solvente detergente. As próprias reações alérgicas também parecem ser muito menos frequentes. Neste registro holandês, na Holanda, como podem ver no gráfico, atualmente praticamente só se utiliza plasma tratado com solvente detergente e, na realidade, isto associou-se a um risco significativamente inferior, reparem o risco relativo de 0,37 de aparecimento de reações alérgicas. E, portanto, parece que esta potencial segurança do Octaplast se verifica na prática clínica diária e não é meramente teórica. Outro aspecto que eu julgo que é muito importante na prática da medicina intensiva é a da previsibilidade do efeito. E ao contrário do plasma fresco congelado, o Octaplast é tratado como um fármaco, o que quer dizer que os limites de variabilidade aceitáveis para os diferentes componentes são muito mais estreitos. Reparem, o que vocês têm aqui são os limites de variabilidade no plasma fresco congelado dos diferentes fatores da coagulação presentes, e comparando com o plasma tratado com solvente detergente,